Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de JSF. Dessa vez a gente vai apresentar para vocês o conceito de escopo de bins. A gente viu na aula passada o componente DataTable e nas aulas anteriores vimos também outros componentes da biblioteca padrão do JSF e também da PrimeFace. Mas a gente falou muito pouco sobre backbins, né? A gente sabe que os backbins são objetos que nós implementamos, servem de apoio à visão JSF. É onde a visão JSF envia os dados, por exemplo, é onde a visão JSF invoca o método de negócio, ou o método que vai chamar o método de negócio, né? O tratador de eventos, melhor dizendo. E os backbins, eles possuem um escopo, ou seja, eles possuem um tempo de vida que depende de onde esses objetos são colocados, onde eles são adicionados. Quem cuida da instanciação dos backbins, a gente sabe, é o próprio servidor de aplicações quando você precisa do backbin na hora que você está em alguma fase do ciclo do JSF. Então, na hora que você está, por exemplo, na fase de render response, você vai transformar uma página XHTML numa página HTML. E aí, dentro de uma visão JSF, você tem várias expressões de linguagem. Essas expressões de linguagem, elas geralmente acessam propriedades de bins. Somente objetos nomeados com @named podem ser acessíveis através de uma expression language. E aí, se esses objetos backbins possuírem outros objetos que sigam o padrão JavaBean, você pode fazer um encadeamento da operação de chamar uma propriedade, chamar outra propriedade e chamar outra. Por exemplo, cadAlunoBin.aluno.nome. Então a gente está chamando a propriedade nome do objeto aluno e por sua vez é uma propriedade do objeto aluno cadBin. cadAlunoBin, não me lembro agora o nome que eu falei. Então vamos aprender um pouquinho sobre o escopo dos backbins. Eu vou passar alguns slides e à medida que a gente for apresentando alguns escopos, eu vou fazendo algumas experiências com vocês no Eclipse, tá bom? Minha aula não fica tão maçante somente com slides. Na aula de hoje nós vamos ver os Managed Bins e um pouquinho também da Expression Language, que é bastante importante para que a gente saiba tudo, ou pelo menos tenha uma noção geral de tudo que pode ser feito com a Expression Language do JSF. É bem poderosa, ela não serve apenas para exibir valores de propriedades de bins ou de objetos de bins, ou de objetos de bins, etc, etc, infinito. Mas elas também podem fazer uma série de outras coisas, tá? Aritméticas, expressões lógicas, e aí vocês vão ver aí mais pro final da aula. Ok? Então, o que é um backbin ou managed bin? Tem autores que utilizam a nomenclatura backbin para mostrar que ele fica na parte de back-end da aplicação, a parte que fica no servidor, o código Java que fica no servidor, que vai rodar a lógica do negócio lá no servidor. E tem autores que chamam de Managed Bin. Backbin é um termo mais informal. Managed Bin é um termo mais formal, porque ele indica que é um objeto, é um bin, segue o padrão JavaBean, e que é controlado pelo container. O ciclo de vida do backbin, do Managed Bin, ele é totalmente controlado pelo container. Você implementa a classe, mas você nunca vai dar new nessa classe. Você nunca vai usar essa classe. Quer dizer, você até pode usar um bin dentro de outro bin, né? Um bin precisa da informação que está no outro bin, então você pode, em um bin, chamar uma operação e outro bin vai executar, ou acessar uma propriedade que um outro bin possui, tá? Mas você nunca vai dar new nesses bins. Sempre vai usar a gerência do servidor de aplicação. É ele que vai fornecer para você. Você pede ao servidor de aplicação e ele te informa um bin. No caso, quando você usa uma Expression Language que acessa um backbin, né? Imagina que você tem um backbin chamado cadAlunoBin e aí você implementou essa classe, cadastro_alunoBin, chamou o bin de cadAlunoBin, né? Para diferenciar do nome da classe e usou nas expressões de linguagem cadAlunoBin. Ali naquele momento que você usou pela primeira vez cadAlunoBin, quando o parser do XHTML passar por ali e encontrar cadAlunoBin, ele vai dar new na classe cadastro_alunoBin. Tá? E aí vai fazer as inicializações e tudo mais. E aí vai executar o restante da expressão de linguagem. cadAlunoBin o quê? cadAlunoBin.aluno.nome. Então,
ele vai tentar buscar o objeto aluno dentro do backbin e dentro do objeto aluno o nome dele. E aí vem o nome, ou vem null, e ele coloca isso aí como valor de algum input, por exemplo, né? Ou de algum output, um componente de input ou de output. Então, como está dito aí, né, eles seguem um padrão JavaBean, eles possuem um escopo, que é exatamente o tema dessa aula. Esse escopo, como eu já falei, ele indica o tempo de vida do backbin, quanto tempo ele vai durar lá no servidor. Lembre-se que ele é um objeto que fica no servidor, é um objeto do backend, por isso backbin. E o papel do backbin, como eu costumo dizer, ele é como se fosse a alma da visão JSF. Então, você é obrigado a ter um backbin? Não, mas sem ele você não faz praticamente nada dentro de uma aplicação JSF, porque, por exemplo, imagine que sua página JSF seja um formulário. Aonde é que você vai jogar os valores dos formulários se não for em algumas variáveis do backbin, né? Você tem um formulário lá que capta o nome, o endereço, o CPF e o CEP de uma pessoa. Onde é que você vai colocar essas informações na hora que você submeter o formulário? Elas vão bater aonde? Essas informações vão ser atualizadas na árvore de componentes que reflete, como se fosse um DOM, aquela visão JSF, mas isso é feito automático pelo JSF. Fica lá para controle do JSF. Você tem acesso a essa árvore de componentes? Tem. O JSF tem uma API que permite que você navegue nessa árvore de componentes, vá até o componente input, CEP, e pegue o valor dele. Isso é trabalhoso demais, tá? Já que o JSF pegou esse valor e colocou na árvore, ele também poderia colocar no objeto seu, que é o backbin, que é você que implementa. A árvore de componentes você não implementa, é um monte de objetos, né, da API do JSF. Então, se você tem um objeto H input text, você vai ter na árvore um objeto da classe HTML input text. Essa classe HTML input text é o que está por trás da tag H input text. E ela tem uma propriedade value, assim como a tag tem um atributo value. E aí o valor que você digitou lá no campo input do HTML vai bater lá dentro do value do HTML input text, certo? Isso na fase de apply values, a segunda fase do JSF. Na terceira fase, aliás, na quarta fase, que é update model, é quando ele também joga esse mesmo valor lá no seu backbin, certo? Só que tem um detalhe, no seu backbin, esse valor não precisa ser string. Lá na árvore de componentes o valor é sempre string, porque o protocolo HTTP é sempre string, certo? Então você guarda na árvore do jeito que veio lá do seu formulário. Depois você, na fase 3, você processa a validação. Se a validação passar, você também coloca aquele valor no backbin. Então o seu backbin já tem um diferencial em relação ao valor que está na árvore de componentes daquele input, tá? Aquele input recebe um string e você não sabe se o string está bem formado. Por exemplo, imagine que esse input fosse, como eu falei agora, o CEP. CEP só tem números. Se a pessoa digitou uma letra, se ela digitou uma letra, esse valor está inválido para ser colocado dentro do backbin. Tá? Então, você pode botar um validador, implementar um validador de CEP, valide esse tipo. Permita que você coloque letras, né? Gera uma mensagem de erro na fase Process Validation para indicar que o CEP está mal formado, tá? E aí você bota esse validador dentro do elemento input lá na sua visão JSF para que ele seja executado na fase de Process Validation. Relembrando, quais são as fases do JSF? São 6. Story View, ele acha a árvore de componentes ou gera a árvore se ela não existir, tá? Mas supondo que o formulário está voltando com dados, então ela recupera a árvore de componentes, aplica os valores que vieram do formulário nos componentes da árvore de componentes, tá? Então se você preencheu lá os inputs nome, endereço, step, mais idade, sei lá, ele vai botar esses valores na árvore de componentes. Depois ele vai processar os validadores. Se tinha campo required e não foi preenchido, erro. Se você digitou um valor que era para ser inteiro e você digitou uma letra, erro de validação. Se era para digitar um valor até 200, você digitou 301, erro da faixa de valores. Dependendo dos validadores que você botar nos elementos input, essa fase de Process Validation vai executar esses validadores. E passar em todos os validadores, aí chega na quarta fase, que é Update Model, que é quando ele atualiza o seu backbin. Fase importantíssima para a aula de hoje. Fase em que os backbins recebem os valores. Ele vai receber os valores depois que eles tiverem sido colocados na árvore e processado todos os validadores, e os validadores deram OK. Ou seja, os valores estão corretos do ponto de vista da lógica de negócio, das regras de negócio da aplicação. Então ele atualiza o seu backbin. Depois disso ele chama a fase
invoke application, que é onde ele vai executar o método que corresponde ao botão de evento que você, botão de comando, desculpe, que você clicou para submeter o formulário, tá? Lá no hcommand button tem um atributo action em que você indica qual método do seu backbean vai executar. Então o backbean contém estado, que são as propriedades que ele seta na fase 4, update model, e ele tem um método que vai responder ao evento de clicar no botão de submit para HTML e contém comportamento. Então um backbean contém estado e comportamento. Os valores das propriedades do backbean é o estado, daquela visão JSF, e o comportamento é o que ele vai fazer. O que você vai fazer com esses dados? Que botão você clicou? Que método você vai executar do backbean para executar aqueles dados? Depois que a fase de invoke application é executada, ele chega na última fase, que é render response. Ele vai decidir para qual página agora ele vai navegar. Se voltar para a mesma página, vai para outra página diferente, certo? Se você for para outra página diferente, o processo de fazer o parsing do XHTML começa todo de novo, certo? Se for para a mesma página, mesma coisa, porque os valores da árvore estão diferentes. Então você vai fazer o parsing agora consultando os valores que estão na árvore. E seu formulário volta preenchido. Por exemplo, se tiver um erro, o formulário não volta em branco. Aparece a mensagem de erro lá em cima. Se você tiver colocado o componente hMessage, o formulário aparece preenchido, certo? Sem você precisar programar nada disso, já volta preenchido. Então o backbean é esse objeto que fica aqui no meio do caminho, ó, managed bean, certo? E ele pode chamar seus objetos de negócio. O que é que eu estou chamando aqui de objetos de negócio? Aí ele vai usar seus objetos de modelo, né? Aluno, professor, turma, salário, horário, cliente, produto, enfim, dependendo do foco da sua aplicação, né? Da área temática da sua aplicação, escopo do seu sistema, área de negócio, é que vai dizer os objetos de negócio que você vai modelar. E objetos de negócio eu estou chamando aí também métodos que podem realizar alguma operação. Um método que, por exemplo, pega os dados do formulário e grava no banco de dados relacional. Então tem um controlador, né, ou uma fachada, sei lá, vamos chamar de controlador. Então esse método controlador é onde você realiza casos de implementa os casos, ok? Então você vai associar um objeto com outro, tal, e depois persistir no banco de dados. Isso podia ser um objeto de negócio, um controlador, ou objetos de modelo de dados, certo? São objetos, geralmente você na JPA marca com @entity. Bom, o que o JSF faz com o BIM? Ele instancia e descarta o BIM. Então, na hora que ele precisar de um BIM, na hora que ele estiver fazendo o parsing do XHTML, por exemplo, quando ele precisa de um BIM, outro momento que ele precisa do BIM, o retorno, né? Aí é quando ele está devolvendo a resposta para o usuário, na fase de render response. Ele está fazendo o parsing do XHTML, aí ele encontra uma expressão de linguagem. Então ele tem que criar um BIM e pegar o valor daquele BIM, certo? Talvez aquele BIM já exista. É que está o lance dos escopos, certo? Você pode estar tratando esse request específico, consultando o valor de um BIM, achando que aquele BIM está sendo criado agora, mas aquele BIM pode estar sendo simplesmente recuperado do servidor. Foi criado há 3 requests atrás, com um BIM de sessão. Okay? Se for um BIM de aplicação, ele foi criado quando a aplicação subiu. Então, por isso que existem os escopos. Se for um BIM de request, não. O BIM de request é criado e destruído para cada request. Então, isso tudo a gente vai estudar aqui. Então, ele vai recuperar ou criar um backing BIM e vai avaliar a expressão da linguagem que parte daquele backing BIM. Backing BIM, ponto, propriedade, pronto, propriedade, até que isso aí já resulta no valor. E aí ele substitui o valor e gera o HTML puro. E assim ele vai na página todinha XHTML até chegar ao final. Ou, em outro momento que ele usa um backing BIM, é quando o formulário está vindo um request com dados do formulário via post, né? Base de post back, como a gente chama. E você está executando a fase de update model, a quarta fase. Nessa hora você vai atualizar os backbins. Então você vai verificar, peraí, está vindo um dado aí do campo input e login. Onde é que eu vou botar o login do cara? Ah, você vai botar em login bin, ponto usuário, ponto nome usuário. Então você vai dar um set nessa propriedade. Você vai pegar ou criar o bin, login bin. Depois você vai dar um get usuário,
E aí você deve ter um objeto usuário na sua mão, e com esse objeto usuário na sua mão você dá um set nome usuário, certo? Da mesma forma, vem a senha no campo password. Então você tem lá uma expressão de linguagem para guardar a senha em login bin, ponto, usuário, ponto, senha. Então você vai pegar de novo aquele bin, login bin, obter o objeto usuário novamente e dar um set senha nele. Você está usando o backbin nessa hora. O JSF vai instanciar ou vai recuperar um bin pré-existente, dependendo do escopo do bin. Certo? Então você tem a fase de ler propriedades, que é na fase de render response, e você tem a fase de escrever propriedades, tudo usando as expression languages lá dentro da página JSF. E é quando o form vem com dados e você executa a fase 4, update mode. Padrão Java Bean a gente já falou na aula, né? Só relembrando aqui, né? É uma classe Java, não existe nenhum tipo de exigência de hierarquia dessa classe, ela não precisa herdar de classe nenhuma, ela pode herdar de object. Contanto que toda propriedade dela tenha métodos de acesso que acessem as variáveis de instância que guardam o valor dessas propriedades, com os nomes get e set. Get para pegar, set para mudar. No caso, se a propriedade for um boolean primitivo, não boolean com B maiúsculo, boolean com B maiúsculo é get também, tá? Get e set, o nome da propriedade boolean com B maiúsculo. Se for boolean com B minúsculo, aí é set e isprop. Exemplo, propriedade boolean ativo. Então ela teria os métodos set ativo e isativo. Certo? Uma propriedade boolean com B maiúsculo. Ela teria os métodos get ativo e set ativo. Não tem diferença aí se o boolean é um objeto ou é um primitivo. Para o backbin tem diferença. Então como é que a gente declara um backbin? A gente declara um backbin, a gente avisa para o servidor de aplicações que aquela classe ela vai ser um backbin. Certo? Já que o padrão Java Bean em si ele é apenas um padrão nomenclatural, não tem nenhuma interferência, né, do Java em cima da hierarquia, por exemplo, da tua classe, ou de que ela deve implementar uma determinada. Isso. O padrão Java Bean é simplesmente você ter uma classe, métodos get, set ou is para boolean, e sim, lembrando, tem um construtor sem parâmetro. Tá? Você implementa um construtor parametrizado, você tem que implementar também um construtor sem parâmetros, senão a classe não é um não é um Java Bean. Então, para você avisar que uma classe vai ser gerenciada pelo servidor de aplicações, você usa a anotação @named. A anotação @named, ela na verdade é uma fusão do CDI com o JSF 2.3. No 2.2 você usava uma confusão, você tinha duas anotações para você declarar os beans, você podia usar tanto named quanto @managedBean. A partir da versão 2.3 o managedBean foi depreciado e você usa apenas @named. Então com isso você está dizendo que você tem um bean nomeado. Significa dizer que você pode usar esse bean em expressões de linguagem. JSFL dentro das páginas. Nesse caso aí a classe se chama usuário bean, mas nas expressões de linguagem você vai se referir à instância dessa classe como usuário apenas. É exatamente o value do named, tá? E a gente está dizendo que esse bean tem um escopo de sessão. O que significa isso? Significa que esse bean vai durar mais tempo do que um mero request. Esse bean ele vai ser criado a primeira vez, quando ele for usado pela primeira vez, e ele vai ficar na sessão do usuário, tá? Dura o tempo que o usuário quiser. No JSF uma sessão dura, aliás, se você não interagir com a aplicação durante meia hora, então o bean expira por tempo de vida. Tem um tempo de vida máximo de meia hora de inatividade. Certo? Se você não mexer naquele bean, não fizer uso daquele bean em meia hora, durante meia hora, então ele 30 minutos e 1 segundo, o próprio servidor de aplicação destrói aquele bean. Certo? O bean. E aí tudo que está dentro dele também é destruído. Você pode aumentar isso aí por programação ou por configuração, esse tempo de inatividade. Isso é por uma questão de segurança, já que um bean de escopo ele fica lá enquanto o computador da pessoa estiver aberto, né? Então, por segurança eles colocaram um tempo máximo de inatividade. E a sessão do usuário, o que é a sessão do usuário? Imagine a sessão do usuário como um armário de academia. Então você tem lá, você aluga aquela portinha do armário, né, que tem a sua chave, para você colocar as suas roupas, que você vai chegar com a roupa do trabalho, e vai vir com a sua mochila, com a roupa da academia, e aí você tem uma espécie de seção na sua academia.
Seção é justamente aquela portinha daquele armário de aço bem grande, cheio de portinhas iguais com um número lá, né? E você tem a chave que abre, troca sua roupa e guarda sua mochila com a roupa que você veio do trabalho, seu sapato social e tal, e você traz na mochila a roupa da academia, né? Então você guarda, usa aquela seção física da academia para guardar coisas suas, e é inviolável, ninguém mais acessa aquela seção, é sua aquela gaveta, tá? Então imagine uma seção como sendo isso, uma área, um objeto que é criado para cada usuário e entra na aplicação. Você acessou uma página JSF da aplicação, você já ganha uma seção de presente. JSF te dá de graça isso aí. E essa seção dura quanto tempo? Enquanto você tiver com o navegador aberto. Se você fecha o navegador, ele também destrói a seção, tá? Ou destrói por inatividade, ou destrói quando você fecha o navegador. A seção não sobrevive a aberturas sucessivas de navegadores. Cuidado, né? Quando eu digo abertura de navegadores, se você abrir uma aba, fechar uma aba, mantiver a outra e tentar criar de novo outra aba e acessar a aplicação, a sua seção está lá. Você tem que fechar realmente todas as abas do navegador, fechar completamente a aplicação Chrome, por exemplo, para que a seção suma do Chrome. E a seção ela é guardada no Chrome como um cookie, tá? Esse cookie é justamente o número da portinha que você usa lá na academia. Você usa a portinha, sei lá, 215. Então, toda vez que há um request do seu browser para a aplicação web, onde você tem uma seção, ele envia o código da sua seção, que é único por usuário. Tá? Ele gera um número hexadecimal gigantesco, usando a porta, o IP e a porta do seu browser. Certo? O IP da sua máquina cliente e a porta do seu browser, né? O browser, como uma aplicação, ela vive na camada de aplicação do protocolo TCP/IP, ela tem uma porta também. Todas as aplicações, sejam elas servidores ou aplicações do usuário, elas têm uma porta. Então, o WideFly tem a porta 8080, né? O Apache, por default, usa aquelas portas bem conhecidas, a porta 80. O seu browser também. Quando você der 2 cliques lá, ele abre a janela do browser. Ele está rodando, é uma aplicação TCP/IP, que se conecta em rede. Então ele também recebe um número de porta, certo? Então com esse número de IP e porta ele cria uma seção para você. Significa dizer que se você tiver 3 navegadores diferentes, o Edge, o Firefox e o Chrome, você pode ter 3 seções dentro daquela aplicação. Tá? Então imagina aí que você está lá na Amazon, está com um carrinho de compras, né? No caso da Amazon é um bom exemplo, porque só cria a seção depois que você faz login. Ele guarda a seção para você. Mas existem alguns sites que você não precisa fazer login, você já sai colocando coisas dentro do carrinho de compra, né? Então nesse caso daí você poderia ter 3 carrinhos de compras diferentes, um em cada navegador. Você não precisa fazer login, certo? Então, geralmente a anotação de escopo ela é colocada logo abaixo da anotação que indica que aquela classe é de um backbean, né? Em seguida você tem as propriedades do seu backbean. Tá? Não necessariamente essas propriedades mapeiam um para um os campos input e output de um formulário. Pode ser que você tenha mais propriedades aqui do que campos de formulário e vice-versa. Perfeito? Depender da sua necessidade aí. Então aqui a gente está vendo embaixo uma página HTML que usa justamente as propriedades login e senha. Mais uma vez, pessoal, a propriedade é login porque existe um método, os métodos get e set com o nome login. Não é porque essa variável login não. Esse login aqui não está acessando essa variável login. Certo? A seta daqui na verdade devia ser desse objeto usuário, dizendo que o nome aqui, ó, está vindo desse value do @name, tá bom? Mas senha também vem do fato de ter um método getSenha e setSenha, não do nome da variável ser senha. A variável podia ser L para login e S para senha. E aí você faria return L aqui, ou então this.L igual a login. Return S, this.S igual a senha. As propriedades continuariam se chamando login e senha, embora as variáveis de instância, que são private, são L e S. Perfeito? Não importa o nome das variáveis de instância. Elas são private, inclusive. É um detalhe interno da aplicação. Eu podia, inclusive, ao invés de guardar o login e a senha em 2 variáveis de string, eu podia guardar no array de string de 2 posições. Quando a primeira posição fosse o login, a segunda a senha.
podia ter essa implementação interna. Podia ser um mapa, onde a chave fosse login e o valor do mapa fosse a senha. Certo? Então existem várias implementações aí para eu. Podia ser um string só. Eu usasse o separador ponto e vírgula. Ou um outro símbolo que você não pudesse usar como valor no login. Espaço em branco, por exemplo. Ninguém usa espaço em branco em login. Então você podia usar um stringão só, onde na primeira parte teria o login, um espaço em branco e a senha. E aí você teria uma variável de instância só. Variável login senha. Certo? E dois métodos e duas propriedades. A propriedade login e a propriedade senha. Ambas compartilhando a mesma variável de instância. Certo? Então aqui são variáveis de instância, são detalhes internos da classe que são protegidas pelo encapsulamento porque são private. Enquanto que os métodos de acesso fazem parte da API da classe porque são public. Então a gente pode acessar essas propriedades login e senha por conta dos métodos de acesso. E a gente tem, ainda não está mostrado aqui, mas o objeto usuário bin, ele tem também um método valide, ó, porque a gente tem no action, no atributo action do command button, uma method expression. Aqui é uma value expression, aqui também, porque elas produzirão valores que abastecerão o campo value, enquanto que no action, isso aqui é uma method expression, uma referência, um ponteiro, né, para um método. Estou dizendo aqui que quando chegar a hora certa, na fase certa do JSF, do tratamento do submit desse formulário, que é a fase invoke application, esse método será executado, o método valide. É ele que vai ser executado, lá na invoke application. Então, o name está aí. Se você não usar o value, ele usa o nome da classe como sendo o nome do bin, que você vai usar nas expression languages. Se você quiser mudar, você usa o parâmetro value da notação name. Às vezes vale a pena você ter um nome de classe muito grande, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar nomes completos para as classes. Cadastro, aluno, bin. Eu sempre termino, não é obrigado a terminar o nome da classe com bin não, tá? Pense também. Mas é muito comum, uma prática muito comum entre os programadores, colocar esse sufixo bin para você bater o olho e saber que aquilo ali é um backing bin. Então, você dá um nome significativo para a classe, né? Para ficar mais fácil a leitura do seu código. Cadastro, aluno, bin. Sabe para que serve aquele bin? Para cadastrar o aluno. Consulta aluno bin. Você sabe que aquele bin serve para, por exemplo, listar os alunos ou listar um aluno específico. Você pode ter uma outra classe que é remove aluno bin, né? De repente você pode ter essa classe. Então não, é apenas um método dentro da classe consulta. E aí fica muito grande o nome do bin, né? Cadastro, aluno, bin. Então você pode simplificar para cada aluno bin. Okay? Então nas expression language pode suprimir o parâmetro bin, porque o começo de toda expression language em geral é um back bin. Você começa usando um back bin, porque ele que vai ser instanciado por conta do named, né? Nenhum outro objeto que você implementar uma classe dentro da sua aplicação pode iniciar uma expression language, a menos que ela seja notada com @named. Você cria uma classe aluno lá, nota ela com @named, você não pode começar a expression language dentro de uma página XHTML com aquela classe, tá certo? Você ia usar o que? Qual nome? O nome da classe com minúsculo. Só funciona se ele for um backing bin. Essas anotações de escopo, pessoal, elas têm, vocês vão ver quando vocês derem o import, quando vocês derem um Ctrl Shift O, por exemplo, aqui ó, na implementação dessa classe, o named passa, porque não existem duas anotações named, mas existem duas anotações session scoped. Uma que já está depreciada e uma que deve ser a que você vai utilizar. A que você vai utilizar é a do pacote Javax Annotations. A do pacote Javax Faces Bin é das versões mais antigas do JSF, tá? Da versão 2.2 para trás. Não use essa. Inclusive, se você usar named, que é uma coisa nova do JSF 2.3, com Session Scoped de Javax Faces Bin, vai dar uma confusão medonha na sua aplicação. A sua aplicação vai ficar completamente perdida e nada vai funcionar. Você tem que sempre manter coerência. Se não me engano, o @named também vem desse pacote aqui, Javax Annotation. Okay? Bom, antigamente a gente não usava named, a gente usava essa annotation aí, tá? Vou passar bem rápido, né? Nem ver.
Eu falei para vocês do que é um erro aqui no slide. Esse aqui. Então, vocês viram que eu já me referi várias vezes às expressões de linguagem como sendo de dois tipos. Uma value expression é uma expressão de linguagem que você obtém um valor com ela. Tá? No lugar dela vai aparecer um valor, um inteiro, um string, uma data, enfim. Na verdade, ele converte tudo para string, né? Para poder ficar uma página HTML final. Mas o tipo do objeto pode ser date, aí o próprio JSF converte ele para string. Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, bem-vindo usuário.login, e esse login aqui fosse um string, aquele string lá, né, da slide passado, string aí, ó, string aqui, então string é conversível para string facilmente, né, string já é um string, então ele iria pegar esse string aqui, isso aqui vai produzir um string e ele vai concatenar com o restante desse string fixo aqui, para gerar o código final da página. Então você vai ouvir bem-vindo Fred. Bem-vindo, exatamente, meu login lá no IFPB é Fred. Bem-vindo Fred. Você também pode usar Expression Language em alguns atributos, componentes JSF. Você pode usar solto assim no meio do texto HTML da página, como pode usar, na maioria das vezes, nos atributos value dos componentes input e output. Perfeito? O que aconteceria, por exemplo, se você fizesse um expression language hashtag abre chaves usuário fecha chaves, não acessasse nenhuma propriedade do objeto usuário? Eu ia dar um toString no backbin. Se o backbin tiver um método toString implementado, ele vai ser executado. Se não tiver, vai ser executado aquele toString horrível de object. Mostra o nome da classe, um arroba, a posição de memória onde está o objeto, o endereço de memória em hexadecimal, tá? Distância daquela classe, o objeto daquela classe. Então, sempre que você quiser exibir alguma coisa, lembre de implementar os métodos do string. Às vezes é bom para fazer depuração. Bom, e esses são finalmente os escopos de bins. Do escopo mais restrito, ou seja, aquele que vai dar o tempo de vida menor ao teu backbin, ao escopo com tempo de vida mais longo. Na verdade não, isso aí está errado, esqueça o que eu falei. Está aleatório aqui. Os três primeiros realmente está em ordem crescente do tempo de vida do bin. Mas a gente tem esse view scope de que ele está aqui no meio, ó, entre o request e o session, tá? E esse none aqui, ele depende do bin que está sendo acessado. Vou explicar direitinho isso aí. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 escopos. Na verdade, você tem um sexto escopo que você pode implementar um escopo baseado numa sequência de telas. Então, por exemplo, está fazendo um assistente que vai guiar o usuário a fazer alguma coisa na tua aplicação web. E aí começa na página 1, ele preenche os dados, aí passa para o próximo, página 2, passa para o próximo, página 3, e aí clica no botão Finish, termina de realizar aquela operação. Tá? Aquela operação precisa de mais de um request, mais de uma interação com o servidor para poder você finalizar aquela operação. Então, é uma maneira de você criar um escopo que dura somente essas três telas. Certo? Então, é um escopo de um tempo de vida maior do que um view e menor do que um session. Tá? Mas nós não vamos vê-lo aqui não, que ele precisa de muitos recursos avançados do JSF. E não dá tempo da gente ver tudo aqui de JSF. Tá? Então, o escopo de request. Quanto tempo dura o bin? Tempo de um request. Então chegou o request, o JSF vai atender, vai rodar aquelas 6 fases. Quando chegar na fase render response, o bin morre. Chegou outro request, pediu aquele bin de novo, é outro bin, é outro objeto bin. Ele vai dar new de novo na classe do seu bin. Chegou outro request, outro bin. Certo? Chegaram 3 requests simultaneamente, 3 bins diferentes. Certo? Ele vai criar um request, um bin por cada request, por isso que o nome é request scoped. Session scoped. Ele vai buscar o objeto e vai criar o objeto bin no escopo, na seção do usuário. Lembra da seção que é aquele armário? Então, todo usuário
assim que interage com a primeira página da aplicação JSF, pode ser a página index, HTML, por exemplo, ou uma página JSP, você pode misturar JSP com JSF também, é pouco comum, mas você pode. Você automaticamente tem uma seção criada para você lá no servidor de aplicação. E aí esse bin vai ser colocado lá. Então se você no primeiro request cria o bin e coloca na seção, e no segundo request você pede o bin de novo em um expression language, ele não vai criar o bin de novo não, ele vai pegar aquele que está na seção. Enquanto você não destruir aquele bin, ele vai ficar pegando aquele bin. Então ele é reutilizável, certo? E quando é que morre a seção, Fred? A seção, eu já falei para vocês, ela morre de várias formas. A primeira é por inanição, vamos dizer assim. Você deixou de usar aquele bin, né? Ou seja, a página onde aquele bin é usado, né? O bin, você não usa o bin diretamente, você usa uma página e por trás daquela página o bin é usado. Então se você não interage com aquela página por mais de 30 minutos, o bin é destruído, porque a seção é destruída e tudo que está dentro dela, o seu bin, também vai-se embora, vai para o ralo. Você pode também destruir a seção se você der um shutdown no servidor ou na aplicação web. Tá? Você, através da console administrativa do seu servidor de aplicação, e o WildFly tem uma, você vai lá e dá stop na aplicação. Você parou só aquela aplicação, as outras continuaram vivas. Ou você deu um shutdown geral no servidor de aplicação para restartar ele, né? Estava muito estável. Ou, digamos que você tem uma política de no final de semana desligar o servidor de aplicação, ou de madrugada dar um restart nele para ele dar uma limpada na memória e tal, limpar os caches, as coisas todas dele. É algo muito comum de ser feito nas empresas, tá? O servidor de aplicação é uma aplicação, um software muito complexo e gerencia com memória e com cache, com um monte de coisa, então é muito comum dar uns restarts no servidor de aplicação durante a madrugada, tá? Porque ele, além de ser um software complexo, ele lida também com softwares complexos em cima deles, que são as aplicações web que você constrói. Tá? Muita chance para acontecer um bug, né? Certo? Outra forma de você destruir um bin de escopo de sessão é você programar na sua aplicação a destruição via um método em que você pede ao FacesContext um objeto chamado ServletContext, e a partir desse ServletContext você pega a sessão do usuário e você envia um método invalidate para ela. Quando você envia o método invalidate, a sessão é destruída, e aí junto com ela todos os backbins e outros objetos que você tenha associado à sessão, certo? Então você pode, por exemplo, quando você faz logout de uma aplicação, né? Você não vai esperar dar 30 minutos, claro que é sair agora da aplicação. Ele vai lá no menu, escolhe sair, então nessa hora o que vai acontecer quando ele clicar no botão sair do menu lá, na opção do menu? Ele vai invocar um método e vai fazer tudo isso que eu falei. Vai pegar a sessão do usuário, e aí a gente vai ver como fazer isso, e vai destruir a sessão do usuário, vai dar um invalidate nela. A seção de applications, o escopo de application scoped, como o próprio nome já diz, ele vai colocar o teu bin na aplicação. Certo? A aplicação tem uma área que você pode jogar objetos lá para ela. Como assim, Fred, a aplicação? A aplicação, imagine a aplicação como se fosse um grande objeto dentro do servidor de aplicações. Certo? O objeto master. Toda aplicação ele tem que ter um servidor, tem que ter um objeto que representa a aplicação, como se fosse o gerente da aplicação para o servidor de aplicações. No caso aí, esse objeto, por baixo dos panos, chama-se ServletContext. Cada aplicação tem um ServletContext. Só um e apenas um. E aí você pode colocar coisas nesse ServletContext, assim como você coloca coisas nessa. Certo? Como o ServletContext é um por aplicação, se você jogar um bin lá, ele vai funcionar como se fosse uma variável global. Qualquer página, tá? Pode acessar. No de sessão não. Só quem acessa os bins de sessão, da sua sessão é você. Certo? Você pode ter 30 sessões em paralelo, para 30 usuários diferentes. Um usuário não tem acesso ao bin de outro, não. São todos bins de sessão, mas cada um tem a sua sessão. Já a aplicação não, a aplicação é pública. A aplicação é uma só. Então todos esses 30 usuários, se colocarem coisas lá no... criarem um bin com escopo de application scope, o outro pode acessar esse bin. Certo? Pode ler e mudar variáveis desse bin. Então muito cuidado quando usar um bin com escopo de aplicação. Faça de modo que apenas você acesse ele via programação. Não permita que o usuário que está interagindo com a interface mexa, altere coisas desse bin, porque então você vai ter problema de concorrência. Pode ser que dois usuários tentem alterar uma propriedade desse bin ao mesmo tempo, e aí você
não sabe qual é o resultado final, o valor dessa propriedade, né? Pode ser tanto um valor quanto o outro, a menos que você use semáforos, monitores para fazer o sincronismo, gravar o objeto quando um dos usuários estiver usando. Então é melhor evitar o uso de application scope. Se você tem session scope, quer guardar uma coisa que é só sua, guarde no seu bin com escopo de sessão. Use o bin de escopo de aplicação para você carregar coisas da aplicação que são globais da aplicação. Então imagine um objeto que representa o administrador da aplicação. O objeto poderia estar guardado no escopo de application, né? Qualquer página, a qualquer momento pode dizer, qual é o telefone do administrador, qual é o e-mail do administrador. Preciso enviar um e-mail para ele. Então, vai lá e usa um expression language e acessa um bin que está marcado com o escopo de aplicação. O escopo de view, pessoal, ele é um escopo que fica entre o escopo de request e de sessão. Ele é um escopo que não existia no começo do JSF, só existia esses três aqui, ó. A partir da versão 2 eles criaram mais esses dois escopos aqui. O escopo de view ele funciona da seguinte forma: você vai para uma página, você voltar para essa página depois de um request, o view, o bin continua vivo se você ficar voltando para a própria página. Se você navegar para outra página e voltar para aquela página original, já vai ser outro bin, não vai ser mais aquele, certo? Então o nome é View Scoped porque você fica interagindo, muitas vezes com Ajax, com o uso de Ajax, né? Você fica naquela página lá, clica no campo, aí altera outro campo, tal. Ou seja, você está fazendo vários requests e voltando para a mesma página. Então, sempre que você pede o bin, é aquele bin. É o mesmo bin que foi criado da primeira vez que você acessou aquela página, aquela visão, tá? Agora, se você navegou para fora daquela página, o bin morreu. A gente vai fazer código mostrando tudo isso aqui, tá? Vou mostrar cada um desses aí para vocês. E o non-scoped. O non-scoped é muito pouco usado. Eu acho que só usei ele uma vez, se muito. O non-scoped, o papel dele é o seguinte. Imagine um bin e tem horas que ele pode se comportar como um bin de sessão ou bin de request. Certo? Então você tem uma série de operações que são comuns a vários bins. Então você vai colocar elas em qual bin. Certo? Ela tanto pode pertencer a um bin de request quanto pode pertencer a um bin de sessão. Operações de conversão, operações utilitárias, funções utilitárias, funções para checar se o CPF está válido, sei lá, esse tipo de coisa. Então você não vai ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V no seu código, né? Colocar coisa que checa se um CPF está válido num bin de request e num bin de sessão. Você vai colocar ele num bin com escopo none, nenhum escopo. Ou seja, ele não tem escopo nenhum prévio. E aí o que é que você faz? Você injeta esse bin dentro de um bin de request. Aí o escopo dele vai ser request. Se injetar esse bin no bin de sessão, o escopo dele vai ser sessão. Então, a priori, ele não tem escopo nenhum definido e ele vai assumir o escopo do bin que usa ele. Geralmente, ele é um bin que é usado por outros bins, certo? Lembra daqueles navios antigamente de madeira que tinha um barquinho, um escalé, sendo puxado atrás? Pronto. Ele é como se fosse um escalé, tá certo? Então, a gente vai parar por aqui. Já vimos muita teoria. Vamos dar uma pausa e no próximo vídeo a gente continua vendo a parte de escopos. Aí vamos fazer um pouquinho de programação para ilustrar com código cada um desses escopos, tá bom? Até mais.